Good morning. I'm very pleased to be here and to have been invited. Ter sido convidada para essa boa, bela reunião. Então, depois, como o John Ziegler explicou tão belamente sobre o mapeamento entre a linguagem escrita e a fala, especialmente eu vou falar sobre a parte visual desse processo. Então, como nosso sistema amadurece e se desenvolve para a fim de executar decodificação ortográfica. E isso também tem implicações para o tamanho da granulometria que podemos avançar em relação às letras, decodificação de letras individuais. O alfabeto escrito variam dramaticamente, contudo, o aspecto que os diferentes alfabetos compartilham, e com isso eu estou falando orientação de linha, elementos visuais são compartilhados e são comuns para todos os alfabetos. Então, nossa habilidade de reconhecer letras ou um grupo de letras é muito similar em diferentes ortografias, com algumas diferenças relacionadas com o nível de complexidade da estrutura. Nós precisamos reconhecer isso, já vamos ver isso já. Nós também temos restrições relacionadas a como podemos montar visualmente diferentes elementos, e todas essas partes do processamento são presumivelmente invariáveis entre diferentes idiomas, e como foi explicado anteriormente, é claro, ocorre nas mesmas partes da língua. Contudo, como foi explicado, esses processos de aquisição de leitura se relacionam à nossa habilidade de decodificar o material ortográfico. Assim, a integração os limites de integração visual em seu desenvolvimento com a idade e com o treinamento é importante para entender a fim de isolar as variáveis relevantes que permite esse mapeamento do código ortográfico para o sistema de fala. Então, existem eu aprendo devagar, mas eu acho que eu consigo. Então, existem modelos que explicam esse primeiro estágio de decodificação visual, e essas decodificações visuais é limitado. Então, esse é um modelo do grupo de Lag, que é chamado Mr. Chips, e ele implementa algumas restrições visuais. Então, quantos desses grafemas nós podemos processar? Precisão de movimento ocular, quando lemos um texto, nós movemos nossos olhos na página e nós fixamos eles. Então, nós olhamos diretamente para uma pequena parcela da página, uma parte do texto está fora de nossa região de fixação. E a fim de vê-lo bem, nós precisamos mover os olhos, porque nós não somos muito bons quando nós estamos olhando diretamente. Nós não reconhecemos objetos, tem um léxico muito simples, componente léxico muito simples. E esses tentam modelar a primeira parte da decodificação ortográfica. Isto é para dizer que, para destacar essas partes relevantes, então quantos grafemas
caracteres, elementos visuais, nós podemos, na verdade, decodificar. E à medida que esses mudam, e como isso muda com a idade, a nossa habilidade de decodificar e processar e reconhecer esses elementos muda também com a idade. Bom, vamos começar pequeno, muito pequeno. Quais são, de que são feitos os objetos? São feitos de aspectos simples. Você pode pensar como a característica como uma linha única, uma linha numa direção única de diferentes tamanhos constituem os objetos. Nós temos máquinas, mecanismos em nossos cérebros que são capazes de fazer esse processo de detectar essas linhas orientadas numa única direção. E o que vocês estão vendo aqui são as linhas que diminuem de tamanho da esquerda para a direita. Em contraste, o contraste está indo de parte de baixo para cima. O contraste quer dizer que as barras se tornam cada vez mais claras, se tornam similares ao fundo cinza. Então, se você traçar da base para o topo, as barras mais claras, você ainda consegue reconhecer, você vê uma forma de U invertida. Essa forma de ferradura é chamada de função de contrassensibilidade. E ela não está nessa demonstração porque as barras têm o mesmo contraste em toda essa imagem em seu cérebro. Então, isto é a janela de visibilidade que temos no mundo. É isso que nós somos capazes de ver melhores a partir do nosso ambiente visual. Nós não nascemos com isso. Então, isso se desenvolve. Contudo, desenvolve-se muito rápido. Então, esses são a função de contrassensibilidade medida com potenciais em crianças, bebês, e esses são meses. Então, quando as crianças têm 2 meses e meio, vocês podem ver que elas têm menor sensibilidade. Isso é como que nós acabamos de ver. Se eu voltar, uma criança, a barra mais fraca, criança de 2 meses e meio, seria essa aqui. Uma criança não veria essas barras aqui em cima. Então a curva de uma criança estaria mais ou menos dessa forma. Isso significa que uma criança de 2 meses e meio vê melhor com objetos grandes, com muita cor. Então, se você dá um objeto pequeno com cores fracas, nem consegue enxergá-lo. Então, o que você geralmente pode ver aqui é que essa habilidade se desenvolve muito rapidamente. Então, com 6 meses de idade, fica muito próximo da função adulta. E dentro de 1 ano de idade está perfeito. Então, nossa habilidade de ver elementos simples desenvolve-se muito rápido e é influenciada pela experiência. Se você priva o bebê, esse desenvolvimento não ocorre. Letras não são apenas linhas orientadas numa direção única. Letras são objetos mais complexos. Então, nossa habilidade de identificar caracteres não se desenvolve tão rápido. Então, isso é só para mostrar a vocês que nós podemos medir a sensibilidade de letras também. Aqui vocês podem ver a curva similar do que antes. Você vai da parte de baixo para cima, a letra mais clara que você ainda consegue identificar, e você pode traçar uma forma de U invertida, de ferradura aqui. Isso significa que as letras são menos visíveis nessa tamanho em particular de característica. Então como nós aprendemos as letras? Essas são, na escala vertical, vocês veem eficiência,
Eficiência é o que nós fizemos antes. Você mede quanta tinta você precisa colocar na letra para reconhecê-la com certa percentual de precisão. Então, é uma medida relacionada a qual intenso o estímulo deveria ser para poder ser reconhecido. O que eu estou mostrando aqui é uma medida de como nossa competência em reconhecer letras são medidas através dessa fronteira de intensidade como uma função de tentativas para diferentes alfabetos. Esse é um trabalho de Paley de 2006 e, como vocês podem ver, existem alguns alfabetos que são alfabetos são quadriculados, estão aqui em cima, então nós podemos aprender esses alfabetos muito facilmente. E isso é hebraico, em azul é inglês, com letras latinas. Como vocês podem ver, diferentes tipos de escritas geram diferentes habilidades. Então nós somos melhores com algumas escritas e outras piores com outros scripts. O que vocês podem ver também é que nós melhoramos quando aprendemos uma escrita, nós aprendemos muito rapidamente e nós atingimos a habilidade máxima em cerca de 2.000 tentativas. Então significa que 2.000 tentativas para atingir a habilidade máxima para reconhecer uma escrita. Isso não é muito. Mas, como Ian Ziegler disse antes, isso não é o suficiente para aprender a ler. Aqui nós só estamos aprendendo letras para reconhecer visualmente a letra. Então nós podemos aprender a reconhecer visualmente uma letra muito rápido. Então, isso pode ser treinado. Contudo, como eu mostrei para vocês aqui, os alfabetos diferem no volume geral de habilidade de reconhecê-los em relação a que tipo de alfabeto nós usamos. Então, o que difere em relação a diferentes alfabetos é alguma coisa que é chamada de complexidade. Alguns desses alfabetos são visualmente mais complexos, alguns são visualmente mais simples. Por exemplo, a fonte Courier é escrita latina, escrita em fonte Courier, tem uma complexidade de 10. Contudo, os caracteres chineses têm uma complexidade que é de cerca de o dobro da fonte Courier em escrita latina. Então é visualmente mais difícil aprender chinês. Além da parte fonológica, é visualmente mais difícil realmente decodificar um chinês em relação à escrita latina, escrita em Courier. Mas dentro da mesma script que nós estamos interessados, na escrita latina, por exemplo, uma fonte vertical é mais simples do que a fonte Courier. Então, essa demonstração mostra aqui para vocês o efeito. Então aqui, passando da esquerda para a direita, você tem a fonte que aumenta de complexidade. E aqui eles são mais complexas e aqui eles são mais simples. Então, o contraste diminui da base para cima. Se você vai da base para cima, de baixo para cima, a letra mais fraca que você ainda consegue identificar, você vê que há uma função que desce assim. Aqui você provavelmente só pode identificar essas letras. Você não reconhece nada aqui.
aqui você sobe, sobe e sobe. Então a complexidade da escrita afeta grandemente sua capacidade de identificá-la. Isso significa que se você usa ensinar uma escrita complexa como essa aqui, as crianças terão muita dificuldade de aprender a decodificar o que está escrito no livro. Então é mais razoável usar uma escrita que seja bastante simples para nosso sistema, decodificação do nosso sistema visual. Então, por exemplo, esses dão dois exemplos. Esse é Helvética e isso aqui eu esqueci o nome dessa fonte. É Lucida Bright, eu acho. Então, o script que nós usamos em livros textos é muito importante para moldar a habilidade da criança de realmente reconhecer as letras. Então, como foi mencionado antes, o enfoque da abordagem de letras, de palavras inteiras, significa que nós podemos ter tamanhos de grão muito grandes e tratar palavras como unidades únicas. Então, essa abordagem pressupõe que codificar não é o problema. E as crianças podem, na verdade, processar palavras inteiras visualmente, simultaneamente, para acessar a representação fonológica delas e o sentido. O que essa demonstração está apresentando é que esse não é o caso. Nós não temos mecanismo que sejam capazes de reconhecer e identificar a palavra inteira como uma figura. Nós precisamos decodificar cada letra da palavra independentemente. Então, essa é uma demonstração que mostra que na primeira linha, existe uma sentença. A sentença está escrita para dar uma quantidade idêntica de tinta a cada letra, certo? Então, a sentença abaixo está escrita de forma a dar quantidade igual de tinta a toda a palavra. Então, naturalmente, na parte em demonstração inferior, cada letra tem menos tinta, mas a demonstração está mostrando que aqui embaixo você consegue ler, não consegue ler. Então, isso significa que nós não temos um mecanismo em nosso cérebro que seja capaz de ver todo o objeto, seja capaz de adquirir intensidade, processar intensidade em todo o objeto. E nós temos mecanismos que estão vinculados a letras individuais. Então, contudo, mais do que uma letra individual pode ser processada em paralelo. Então, essa nos mostra efeito similar na leitura. Então, como vocês podem ver, nossa habilidade de ler o texto é influenciada muito por nossa habilidade de decodificar as letras no texto. Nossa habilidade de decodificar letras aumenta com a idade e tem uma melhoria de longo prazo, ao contrário do que dissemos sobre reconhecimento de elementos orientados numa linha única. O que vocês veem aqui é que nós nos tornamos mais eficientes no reconhecimento de letras e atingimos um platô com a idade de 10 anos, mais ou menos. Contudo, comparado com outros tipos de objetos, como pictogramas ou faces, rostos, nós, na verdade, depois da idade de 10, nós realmente somos extremamente bons na identificação de letras. Então,
Isso mostra quanta tinta você deve colocar na letra para conseguir que uma criança de 2 anos possa reconhecê-la. E aqui mostra a quantidade de tinta necessária para uma pessoa de 30 anos. É claro que quando nós imprimimos textos, as letras estão sempre num alto nível de contraste. Isso significa que colocamos toda a tinta que tem para imprimir um livro. Então, o que nós aprendemos é que nós precisamos, com as crianças, nós precisamos usar fontes simples, não usar fontes complexas que, embora sejam agradáveis, talvez belas, são muito difíceis de processar e que precisamos esperar que as crianças, no processo de leitura, ainda mantenham o desenvolvimento de suas habilidades para decodificar suas escritas também mais tarde do que na primeira grau. E isso provavelmente devido ao processo complexo envolvido na aquisição de leitura. Mas nós, como dissemos, existe mais do que letras únicas para ler quando lemos. Então, de fato, essa demonstração mostra que quando tentamos decodificar mais de uma letra, nós temos alguma interferência. Que passando do topo, se você analisar o quadrado preto no meio, você vai ver que na esquerda é muito fácil identificar a letra P, embora seja muito difícil fazê-la à direita. Se você olha suas letras na fileira do meio, que a identificar a letra P no meio se torna muito fácil. O que significa é que quando a interferência de múltiplas letras torna a identificação de letras difícil. Agora, quando lemos um texto, a maior parte do texto não está onde nós temos o quadrado preto, está fora do quadrado preto, então as letras interferem. Então, essa interferência limita o número de letras que estão disponíveis em uma unidade de tempo. Então, para ter as outras letras disponíveis, nós precisamos mover os nossos olhos pelo texto. Então, ter mais letras disponíveis é importante porque se queremos aumentar um tamanho de grão grande para se tornar mais automatizados na leitura, é importante ter disponível em um curto prazo de tempo uma quantidade grande de letras. Esse processo não apenas afeta letras, grafemas não relacionados, mas também afeta palavras. Então, é difícil reconhecer uma palavra quando as letras estão próximas não são fixas. Então, essa limitação em identificação de letras é anterior a nossa habilidade é anterior à representação de uma correspondência entre grafemas e fonemas, então, ou a representação léxica da palavra. Então você precisa ter essas letras disponíveis para poder aprender de maneira mais rápida. Essa habilidade de processar letras, quando elas são apresentadas em grupos, varia com a idade. Então isso mostra precisão
como a função da deposição das letras ao redor do campo visual. E está mostrando que está comparando adultos aqui com crianças pequenas e com disléxicos. Esses são na escola elementar do grau 2 e 1. Então, vocês veem da primeira e segunda série. Então, vocês veem, os disléxicos são particularmente ruins em fazer essa tarefa. Mas o que você também pode ver é que crianças com capacidade de leitura normal têm uma precisão muito menor em relação aos adultos. Então, nossa habilidade de decodificar grupos de letras no nosso campo visual ao redor de onde nós estamos olhando, melhora e provavelmente melhora com a idade, mas também melhora com o treinamento, porque nós estamos aprendendo a ler, porque leitura com a grande habilidade de processar mais de uma letra simultaneamente. Então, isso mostra essa melhora. Esse é o tamanho, o número de letras que conseguimos processar de forma simultânea. São medidos com as crianças olhando. Tipicamente, o que fazem é que tem letras que passam em frente da criança e a criança precisa identificá-los. E os autores, são palavras os autores olham quantas letras a criança consegue decodificar simultaneamente. Isso é limitado pela interferência que eu mostrei anteriormente. E como vocês podem ver, o número de letras que pode ser decodificado melhora com a idade, ou pode melhorar com a idade, e com uma melhora grande, quando a criança chega na escola, aprendendo a decodificar o alfabeto, não esperamos imediatamente que a criança consiga codificar tão eficientemente do ponto de vista visual, não no mapeamento na apresentação fonológica. Então, é visualmente difícil para a criança reconhecer 2, 3, 4 letras. Demora mais tempo. Este efeito da relação entre quantas letras podemos decodificar numa unidade de tempo tem a ver com o efeito do comprimento da palavra. São muito mais lentos em lendo letras grandes comparado aos curtos. A magnitude do efeito de comprimento na velocidade de leitura, em função de quanto tempo que o comprimento da palavra é muito afetado do número de letras. Esses gráficos mostram como isso desenvolve com 6, 7, no sétimo ano, oitavo ano, comparado, por exemplo, com as crianças disléxicas. Como vocês podem ver, a velocidade que nós processamos as palavras de comprimentos diferentes melhora com o comprimento da palavra e nivela aqui, chega no platô aqui. Crianças no 6º ano podem processar palavras até 5 letras de comprimento em paralelo. Na realidade, eles conseguem processar 5 letras simultaneamente. Palavras que têm 5 letras ou menos podem ser processadas simultaneamente. Eu disse anteriormente que nós não temos
um mecanismo para o quadro da imagem. E essas letras que podem ser processados simultaneamente são processados independentemente. A capacidade de processar essas letras descrevem a capacidade de processar várias letras simultaneamente, descreve como a nossa de leitura muda com o tamanho da letra. Quando o tamanho da letra é pequena, a taxa de leitura não é muito rápida, depois melhora à medida que você aumenta o tamanho da letra ou chega próximo do texto, você lê mais rapidamente até um certo nível, um certo platô, e depois para tamanhos grandes. É claro que reduz, essa é outra história. Então, esse ponto é o tamanho ótimo de letra que deve ser utilizado para livros-texto. E se chama do tamanho crítico de letra. É o tamanho que é necessário para atingir máxima velocidade de leitura. Na realidade, a leitura foram otimizados para isso. O tamanho de letra mostra o tamanho da letra a frequência de livros como uma função de tamanho de letras e a velocidade. Esse pico mostra que a maioria dos livros e jornais são impressos num tamanho que na realidade é ótimo para a nossa velocidade de leitura adulta. Porém, vimos anteriormente a nossa capacidade de decodificar várias letras simultaneamente, depende do tamanho, cresce com a idade. Então, crianças têm o pico, a taxa de crescimento de pico em função de tamanho e crianças, e acontece que é um tamanho muito maior, em torno de 3 vezes aquele dos adultos. Então, esse tamanho crítico indica que livros para crianças devem ser impressos em torno de 3 vezes o tamanho para livros de adultos e deve, conforme nós dissemos anteriormente, devem utilizar fontes simples e não complexas. A nossa capacidade de reconhecer e decodificar letras múltiplas de forma simultânea, que limita o tamanho granulométrico para o componente de fala da leitura, melhora com a idade. Nós não esperamos que crianças pequenas conseguem processar no começo, ou seja, na Itália, sim. Até o Natal eles já sabem as letras, mas ainda não se espera que vão conseguir processar mais de uma grafema simultaneamente, mais de uma letra simultaneamente. Essa capacidade correlaciona muito com a velocidade de leitura. Quanto maiores os pedaços, quanto maior o número de letras que as crianças conseguem processar mais rápido, a velocidade de leitura. Isso é uma limitação à parte de ser automático. Isso que mostra a relação que o máximo, a velocidade máxima em que nós lemos depende até que ponto
a menor granulometria nós temos. Então, a letra é menor, quanto menor a letra, o número de letras nós conseguimos processar, menor o número de letras conseguimos processar, mais lento a taxa de leitura. Quanto maior o número de letras que conseguimos processar, mais rápida a taxa de leitura. Leitura de texto é uma tarefa desafiadora, porque exige decodificação de leis, características únicas ou individuais, exige identificação de letras individuais, a identificação de várias letras, e isto é influenciado tanto pela nossa capacidade de identificar as letras individualmente, conhecer o alfabeto visualmente. É claro que isso é influenciado também pela correspondência fonêmica, fonologia. Se você ensina no alfabeto também com o som das letras, você melhora mais rapidamente. O que eu demonstrei aqui foi melhora relacionado a aprendizado visualmente das letras, muito parecido com o macaco que o Ziegler mostrou. E existem limitações no nível de letras individualmente, e a limitação do número de letras que podem ser processados ou decodificados numa unidade de tempo. É quando nós ensinamos as crianças, nós temos que levar em consideração o que pode ser feito, possivelmente, dado a limitação da propriedade de decodificação do sistema visual. Então, o que eu mostrei para vocês é que, diferentemente do que acreditamos às vezes, o sistema visual não é maduro com 6 anos de idade e continua a se desenvolver ao menos até 10 anos de idade. Então, nós estamos lidando com crianças que têm ainda muito a aprender também do ponto de vista visual, e o desenvolvimento não é causado só por maturação do sistema inteiramente, mas é muito influenciado pelo fato de que a criança está treinando para fazer uma tarefa. A melhora na habilidade de processar rapidamente, de forma eficiente, o material visual é influenciado pela experiência que a criança tem continuamente com o material visual. Em alguns casos, esse aprendizado de percepção, mesmo em condições para o afinamento preciso, para melhorar o número de letras que pode ser processado em paralelo e evitar a interferência, um treinamento explícito tem que ser feito com esses tipos de estímulo. Então, o desenvolvimento procede em linhas orientadas únicas a objetos complexos e é influenciado por variáveis do tipo tamanho do objeto, o espaçamento entre as letras, o tamanho da letra, o espaçamento, complexidade da fonte. E se queremos a criança reconheça a palavra rapidamente, nós temos que levar em consideração todas essas limitações, dos fatores de limitação. Na realidade, leitores adultos processam simultaneamente as 5 ou 8 letras e é onde nós queremos que a criança chegue, e aprender o alfabeto é muito rápido e leva mais ou menos 2.000 tentativas para aprender o alfabeto visualmente. Porém,
a curva de aprendizado para melhorar o número de letras que pode ser processado em paralelo, conforme eu mostrei, tem um tempo muito maior. Enquanto reconhecendo o alfabeto visualmente exige um tempo curto, ser capaz de processar mais letras e todos os processos que o Ziegler discutiu, então treinar com grafemas, fonemas, mapeamento das representações visuais do texto para representação de fala e demora muito mais. Então, para responder a pergunta, com relação à primeira pergunta, que competências a crianças precisam aprender para adquirir o código, dadas as características do código alfabético, de um ponto de vista visual, que as crianças precisam dominar o alfabeto e conseguir identificar múltiplas letras paralelamente. Isso é relevante para todas as línguas, mas é um bom preditor nas ortografias opacas que exigem uma granulometria maior. Então, ortografia, as crianças podem, na realidade, ler bem e se na ortografia transparente, as crianças conseguem ler bem se eles processam uma letra por vez. A ortografia e a transparência chega num platô de precisão perfeita já na terceira série. E o problema é só se tornar um decodificador mais veloz. Com relação à segunda pergunta, dado que nós sabemos sobre desenvolvimento e evidência empírica, qual é a idade aproximada em que o aluno típico consegue aprender as competências? Depende da competência. É claro que alguns desenvolvem rapidamente, outros mais lentamente. Então, cada competência exigida por leitura eficiente é conquistado em idades diferentes pelas crianças. As crianças com 5, 6 anos de idade podem, com 7 anos no segundo série, decodificam simultaneamente até 2 letras, enquanto anos pré-escolares e na primeira série só conseguem decodificar uma letra por vez. Assim, nós não podemos esperar que a criança consiga processar mais do que uma letra. Isso não significa que não devemos ensiná-los a ler palavras, só significa que para eles demora mais e decodificar as palavras relativas com a idade mais avançada e também por limitação visual. Precisam ter no mínimo 8, 9 anos de idade na série 3 ou 4 para conseguir processar mais letras simultaneamente e desta forma conseguir ler com fenomenologia que expõe a leitura automática e fluente. O comprimento das palavras varia de um idioma para o outro. O que nós dissemos agora impõe uma limitação sobre o que a criança bem provavelmente vai conseguir ler. Então, essas limitações visuais sugerem fortemente que as crianças precisam começar meio que intuitivo, com palavras curtas e elongando. A palavra deve ser feita em pequenos passos, porque é muito difícil para a criança ler palavras longas.
E é claro, como o comprimento das palavras varia de um idioma para o outro, isso pode impactar ortografias em várias línguas de forma diversa, diferente. Então, as crianças, no final desse primeiro ano de escolaridade, devem ser bons decodificadores de letras, ter boa habilidade de mapear grafemas em fonemas, mas ainda teriam, numa ortografia transparente, um processamento lento de mapeamento de letras únicas para o som. Eu diria, de um ponto de vista visual, que professores de pré-escola, na idade com 5 anos, poderiam ensinar crianças a reconhecerem as letras. Esses vão fazê-los avançar no reconhecimento das formas. Como nós vimos, reconhecer a forma desenvolve muito rapidamente em testes de 2000 e estes podem ser a base para adquirir o mapeamento grafema para fonema. Obrigada.